Na verdade, o que o Trump tentou é pegar um ressarcimento pela guerra. Tentou aproveitar também comercialmente para pegar as terras raras, onde tem minerais raros. Os minerais terras raras, eles... É de interesse tanto do Todo mundo quer. Trump... Então ele não quer deixar... Então o pessoal fala que ele é amiguinho do Putin, ele tá tentando pegar aquilo pro Putin não pegar. E eu acho mais do que isso. É uma maneira dele sinalizar pro povo americano que ele tá cumprindo a promessa dele, que é America First, entendeu? Então, ó, eu vou continuar ajudando um pouco mais até chegar na paz ali, mas eu ganhei as terras raras, mas o Zelensky não quis, né, fazer esse papel mas lá. Mas agora já tá mudando. Vai assinar o que precisar, não tem jeito. Vai assinar o que precisar. E a Europa vai acabar aceitando, porque, na verdade, assim, tem o lado do armamentismo, né, digamos, da despesa de guerra. Os governos gostam de fazer despesa, porque os caras, quando contratam para produzir arma, não sei o que, sempre ganha. E esse povo perdeu com o Trump. Porque em 2016, o complexo militar industrial americano, Halliburton, Lockheed, todas as empresas apoiaram o Trump, né, naquela primeira eleição dele. E ele chegou no poder e diminuiu muito o orçamento desse povo, porque um monte de guerra que estava rolando com o Obama, ele encerrou. Então esse povo parou de ganhar o que eles ganhavam antes. Eles ganhavam sempre, como você estava dizendo aqui antes de começar a transmissão, durante os governos democratas eles faturam mais, né? A única exceção é o George W. Bush, que era um globalista republicano. Sim. Por causa do Iraque, né? Exatamente, por causa do Iraque. E o vice dele era da Halliburton. Nossa, a Halliburton ganhou dinheiro demais, né? Imagina o vice-presidente, o Dick Cheney, que era vice do George W. Bush, era da Halliburton. E os parentes dele eram do board lá, a família dele do board. Então, o Trump, depois que entrou e cortou as guerras, esse povo ficou irado com ele, porque a máquina de guerra não estava sendo alimentada como antigamente, e apoiaram o Biden na eleição do Biden. Largaram ele. Então ele perdeu o apoio deles e naquela derrota dele, uma parte foi porque perdeu o apoio deles, teve as outras coisas, teve fraude, teve tudo, mas ele perdeu um bom apoio ali naquela época, em termos financeiros, porque eles ficaram do lado do Biden. Então agora, o Trump voltou não com o apoio deles. O Trump não voltou com o apoio deles. E ele quer drenar o pântano, né? Ele Exatamente. quer entrar no Pentágono e fazer uma reforma. Porque boa parte dos sistemas de defesa hoje não funcionam mais. Tanque não serve mais pra nada. Exatamente. E um tanque a guerra custa 50 hoje, milhões de dólares. O que é a guerra hoje? É Starlink, drone. Entendeu? Então, o que o Trump fez? Antes mesmo de ganhar a eleição, fez uma aliança, deixa eu trazer pro meu lado as empresas que eu vou precisar do meu lado. O Elon Musk já veio do lado dele porque o outro lado bateu tanto no Elon Musk. O democrata, o governo Biden botou ele tanto na parede que ele entendeu o seguinte: se eu não for pro lado do Trump e ganhar o Biden de novo, eu morro. Vou acabar com a minha empresa, com meus negócios. Então ele pulou no barco do Trump antes. Os outros, o Trump botou pro lado dele. Como? E muitas empresas vieram pro lado do Trump nessa eleição, por quê? O globalismo manteve refém essas empresas. Como é que funciona isso aí? O globalismo é o dono do sistema bancário. O sistema bancário hoje tem um sistema de crédito que eles têm aqueles credit scores e tem aquelas notas que eles dão. Quanto mais woke o cara aplica no marketing dele ou na política interna, quanto mais selinhos ele ganha lá de ESG, mais baixo é o custo de financiamento. Então, como que foi a forma que o sistema financeiro global meio que dominou essas empresas, né? Essas empresas que estavam... Você vê a quantidade de empresas hoje largando o wokeismo. Mas elas estavam no wokeismo não é porque elas queriam. Não é porque o cara tomou decisão sozinho. O cara tem pesquisa de mercado. Ele sabe que o americano não vai comprar mais por causa do wokeismo. E mesmo assim, por que ele aceitou? Mas todas as empresas? Muitas empresas. Teve alguma empresa, por exemplo... Johnson, sabe essas grandes empresas que toda semana sai o nome de uma empresa que abandonou o wokeismo. A Budweiser uma vez fez uma propaganda que foi muito péssima, foi pessimamente aceita. Sim, a Budweiser. Você lembra? A Harley Davidson. Por que isso acontece? Porque essas empresas hoje, o sistema financeiro americano é muito dependente do serviço bancário, crédito. E quando o cara entra numa linha dessa, ele tá lá com a administração de caixa de tesouraria e ele faz emissão, a emissão, na hora que ele emite, o cara fala o seguinte: você vai emitir, se você assumir aqui tal política woke, não sei o quê, o teu custo baixa. Mas se você não tiver esse selo aqui, né? Se você não tiver a igualdade de gênero, se não tiver lá...
Pauta trans e tudo mais. Além também de você ter uma burocracia, de você ter que entrar numas instituições paralelas, tipo associação disso, associação daquilo, que você tem que pôr um monte de dinheiro, aí você patrocina um monte de ONG de esquerda, aí você precisa fazer uma Rouanet da vida, então você também tem que acabar bancando os... Então, assim, dessa forma, o globalismo mantém essas grandes empresas de refém. Né? Por isso que elas todas têm, muitas delas estavam na pauta woke. O Trump chegou para elas e falou assim, eu vou te libertar disso. Como eles são inimigos do Trump, né? Foram os caras que tiraram ele ou que apoiaram o Biden, estavam no governo Biden até o fim, então juntos com o Deep State americano faz anos. Então ele falou, eu não preciso do complexo militar industrial, eu vou me aliar com as Big Techs, vou trazê-las pro meu lado, o Musk já tá comigo, trouxe o Zuckerberg, porque o Zuckerberg também era refém delas. Ele vivia sendo pressionado pelo governo do Biden. Se você não fizer isso, nós vamos te quebrar, nós vamos te quebrar. E agora, o Trump falou pra ele, você vem pro meu lado, senão você quebra. Você vai quebrar, você vai ver o que eu vou fazer se você não vier pro meu lado. Meio que deu uma ameaçada nele, e ele veio. As outras empresas que estão abandonando o wokeismo, porque o Trump ofereceu, olha, você não precisa ficar do lado de lá. Um refúgio, fica do lado de cá, pode abandonar esse monte de coisa aí. Né? Então, a grande briga futura vai ser do governo Trump com o sistema financeiro mundial. Eu venho falando isso várias vezes. Sim. Ele tem todas as cartas na manga, menos uma. O Trump gosta de dizer, como ele disse pro Zelensky, you don't have the cards. Hoje ele falou de novo, velho. You don't have the cards. Pois eu vou dizer, nessa briga com o sistema financeiro global, ele doesn't have the cards. Porque ele não manda no Fed. Ele vai ter que brigar com o Fed para baixar juro. Ele não manda no Fed, e nem o Fed manda no juro. Ele tem hoje, esse ano, a maior necessidade, então ele fez direitinho com as empresas. Trouxe todo mundo do lado dele. Agora é ele e as empresas contra o sistema financeiro global.